Gostaria que você ficasse em pé para ler a palavra do Senhor. Esqueci meu óculos. Dei na minha bolsa, por favor. Você pode abrir comigo, eu vou ler a NVI. Obrigada. Marcos, capítulo 2. Os versículos do 1 ao 12. Amém? Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Oh, glória, aleluia. Vocês estão bom de Bíblia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Agora eu gostaria que você repetisse comigo somente essa frase. Vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. Amém. Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a você, Jesus disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, lendo a Bíblia, passeando ali pelos evangelhos, nós vamos ver os grandes milagres que Jesus operava. Nós podemos ver demônios sendo expulsos, paralíticos sendo curados, leprosos sendo limpos e toda sorte de enfermidade Jesus curava naquele tempo. Por onde Jesus passava, ele impactava vidas. E todos que iam até ele com fé, ele fazia aquilo que a pessoa pedia. Ele operava o milagre na vida daquele que estava clamando a ele. E Mateus fala no capítulo 8, no versículo 17, Mateus fala assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Glória a Deus. Irmãos, que privilégio aquelas pessoas tinham de ouvir Jesus pregar, de ouvir Jesus ministrando a palavra de Deus. E hoje, pela fé, nós também acreditamos na pregação da palavra do Senhor. Amém? Quando nós nos convertemos, quando nós nos chegamos até Cristo, foi porque alguém pregou a palavra para nós. Alguém falou de Jesus para nós. E nós acreditamos. E quando nós conhecemos Jesus, nós também vimos milagres acontecendo em nossas vidas. Nós vimos coisas grandes que o Senhor operou em nossas vidas. Eu gostaria de perguntar aqui, quando você se converteu, quando você aceitou o Senhor, quando você conheceu o Senhor,
O Senhor curou alguma enfermidade que você tinha? Levante suas mãos, por favor. Aleluia. Quando você se encontrou com Cristo, Ele te libertou de algum vício? Levante sua mão, por favor. Aleluia. E a palavra do Senhor fez efeito em nós. A beleza do Evangelho, a beleza da pregação da palavra. Quando nós nos encontramos com Cristo, aquela palavra trouxe um impacto sobre as nossas vidas, ao ponto de nos curar, ao ponto de nos libertar, ao ponto de fazer milagres sobre as nossas vidas. E eu creio, irmãos, que o maior milagre que o Senhor pode operar em nossas vidas é a nossa transformação. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós vamos ler a palavra dele, nós vamos buscar ele, estamos naquele amor todo pelo Senhor, nós começamos a nos enxergar. E nós não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos mudar de vida, nós queremos uma transformação de vida. E queridos, não tem como alguém que quer viver uma transformação em Cristo, não tem como não tem uma fórmula mágica, não tem um botão que eu vou apertar ali e tudo vai ser transformado nas nossas vidas, irmãos. Mesmo que a tecnologia avance, mesmo que a ciência avance, não tem outro jeito. O crente que busca uma transformação, uma mudança na vida, ele tem que ler a palavra de Deus. Ele tem que ter tempo de oração com o Senhor. É isso que nós temos que fazer, é esse o nosso estilo de vida. Amém, meus queridos? Aleluia! É isso que nós precisamos. Irmãos, hoje em dia está muito fácil ser crente. Vocês já repararam os influencers da nossa geração? A gente vai... Eu não, né? Porque eu não sou das antigas, eu gosto de papel. Mas a gente vai olhar o Instagram lá de um influencer da moda. Está escrito lá na bio dele, cristã, e embaixo está lá, signo de touro. Vocês já repararam isso? Eles oram, eles fazem devocionais, eles postam em suas redes sociais, mas eles não mudam de vida. Se eles iam em balada, eles continuam indo em balada. Se elas usavam roupas sensuais, elas continuam usando roupas sensuais. Não houve transformação, irmãos. E nós precisamos ler a Bíblia, para que a gente não se deixe levar por esses mundanos. Porque isso tem se naturalizado no meio cristão. Está muito fácil. Eu quero Deus no domingo, mas no restante da semana eu faço o que eu quiser. E não é assim, a palavra continua a mesma. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Eu fui muito abençoada esse mês de fevereiro, na nossa igreja aqui, nas quartas-feiras. E na última quarta-feira de fevereiro, o presbítero Claudinei, ele ministrou aqui sobre o novo nascimento. E logo em seguida, no primeiro domingo de março, o pastor Ademir trouxe uma palavra sobre nós estarmos no secreto com Deus. Então, se você não viu essas mensagens, se você perdeu esse dia de culto, eu gostaria que você assistisse. Vai lá no canal do YouTube da IBF e... Como que diz? Quando a gente maratona, né? E maratona essas mensagens que vai trazer um grande impacto para você, como trouxe para a minha vida. Porque até o final das nossas vidas, a gente precisa de transformação. Amém, meus queridos? A gente precisa. E, queridos, a Bíblia continua a mesma, Jesus continua o mesmo. E só existe um caminho, só existe um alvo e só existe uma porta. E o caminho é Cristo. O alvo é o céu e a porta continua sendo estreita. Amém, meus queridos? Então, Jesus estava pregando em casa e de repente alguns homens chegam com um paralítico e 4 homens, que eu vou chamar aqui de amigos, amém? Tem que ser amigo para levar o outro lá para Jesus curar, não pode ser inimigo, né? Então, levou o paralítico até Jesus. E aqui dentro desse texto eu quero falar sobre 3 pontos que eu enxerguei aqui. O primeiro ponto eu vou chamar de amigo. Diferente do paralítico de Betesda, que já estava há 38 anos vivendo nessa situação,
quando Jesus chegou no paralítico de Betesda, que Jesus falou assim para ele: você quer ser curado? Ele respondeu para Jesus e falou assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve até o tanque quando o anjo agita as águas. Aquele paralítico, ele estava se sentindo abandonado. Ele estava se sentindo sozinho. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo naquele momento que ele estava vivendo, naquela enfermidade que ele estava vivendo. Diferente esse paralítico que Marcos vai relatando aqui, pelo menos ele tem 4 amigos. 4 amigos dispostos a levá-lo aos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, irmãos, que aqueles homens estavam a caminho para ver Jesus, e no caminho eles iam falando para o paralítico assim: é hoje que o Senhor vai mudar a sua história, é hoje que o Senhor vai te tirar da paralisia, é hoje que o Senhor vai fazer algo na tua vida, vai transformar a tua vida. Aleluia. E ao chegarem, meus irmãos, àquele lugar, eles já se depararam com um grande obstáculo. A palavra do Senhor diz que tinha uma multidão ali na porta. E queridos, não adiantava eles falarem para o povo: olha, com licença, deixa eu passar aqui, eu tenho um doente, eu tenho um paralítico. Não adiantava, porque provavelmente muitas pessoas que estavam ali vendo Jesus pregar também estavam precisando de algum milagre. Também estava precisando de alguma coisa da parte do Senhor. Então aqueles amigos pensaram: a gente não pode voltar com esse homem paralisado. A gente tem que fazer ele chegar na presença de Jesus. E eles olharam para o lado, olharam para o outro. De repente eu creio que alguém olhou para o alto. Alguém olhou para o alto e falou assim: é pelo telhado. É pelo telhado que vai acontecer. E o Senhor pregando a palavra lá no meio da sala, de repente, um homem é baixado na presença do Senhor. Será que foi fácil, irmão, levar esse paralítico? Será que foi fácil o caminho? Será que foi fácil subir esse homem no telhado? Como que foi isso? Queridos, quando Jesus olhou para esse paralítico, eu creio que era óbvio o que esse homem precisava à vista de todos. Ele precisava ser curado daquela paralisia. Ele precisava ser curado daquilo. Só que Jesus olhou para o paralítico. Jesus falou assim: filho, seus pecados estão perdoados. Repete comigo: filho, seus pecados estão perdoados. Aleluia. Salmo 103, versículo 3 diz assim: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas doenças. Irmãos, para um pecador que se sente culpado por algo que ele fez, para alguém que tem esse desespero na alma, para quem que sofre dessa angústia, para quem precisa ser perdoado, que se sente indigno, é um bálsamo. Vocês imaginam o próprio Deus olhando para aquele homem e falando: filho, você está perdoado. Os homens pensavam que aquele homem precisava de uma cura física, mas o Senhor que conhece o nosso interior, o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabia muito bem o que aquele paralítico precisava. Glória a Deus. Glória a Jesus. Provérbios. Primeiro Jesus trouxe um alívio para a alma daquele paralítico. Primeiro o Senhor trouxe um alívio nas emoções daquele paralítico. Ele trouxe libertação para aquele homem interior. Provérbios 17 nos diz assim: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade
nasce um irmão. Diante dessa palavra, meus queridos, eu quero fazer algumas perguntas para nós nessa noite. É para mim também. Que tipo de amigos nós temos? Que tipo de amigo nós somos? Podemos contar com nossos amigos podem contar com a gente. No tempo de aflição, de necessidade, de enfermidade do seu amigo, do meu amigo, nós estamos levando ele com fé na presença de Jesus? Aleluia. Eu fico feliz, irmãos, porque muitas vezes eu vim aqui na quarta-feira, que eu fui orar por algum irmão e eu perguntei: é por você? Não, é por um amigo. É por um amigo. E louvado seja o nome do Senhor, que muitos aqui têm trazido seus amigos aos pés de Jesus, crendo no milagre, irmãos. E eu vou falar uma coisa: às vezes são enfermidades que não tem mais jeito para medicina. E eu oro junto com a pessoa com fé também, sabe por quê? Eu aprendi na minha caminhada com Cristo: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, eu vou orar. Esse é o meu propósito de vida, mesmo que seja um doente terminal. Se está vivo, tem chance, Deus vai fazer alguma coisa. Eu glorifico a Deus por isso, meus queridos. Aleluia. O segundo ponto que eu enxergo nessa mensagem são os mestres da lei. Vou até tomar água para falar deles. Eu vou fazer uma rápida apresentação de quem eram esses homens. Eles eram mestres da lei, doutores da lei, teólogos, conhecia tudo da Torá. Eles viviam a vida dele para esmiuçar a Torá. Frequentemente, eles transitavam ali entre os fariseus, servindo como conselheiro para eles, servindo como juízes. Eles dedicavam a vida para esmiuçar a lei, as leis judaicas, para o dia a dia do povo. E esses homens tão dedicados, meus irmãos, esses homens tão sábios na palavra do Senhor, ouviam Jesus pregando, eles viam Jesus fazendo um milagre, mas o coração deles eram endurecidos. Havia escama nos olhos desses homens. E eu glorifico a Deus porque muitos rejeitaram, e é por isso que a salvação chegou para nós, amém? E eles ouviam, eles viam, não se convertiam. Só que Jesus, e eles faziam muitas perguntas difíceis para Jesus também. Só que Jesus sempre criticava eles, sempre tinha uma palavra para eles, muito bonita, as palavras que Jesus falava para eles. Uma das palavras que Jesus olhava e falava para eles: hipócritas, guias cegos, impositores de fardo, sepulcro caiado. Eu vou só falar dois significados desses dois apelidinhos fofos que Jesus deu para eles. Primeiro, o que significa o hipócrita? Significa falsos, dissimulados, fingidos. Falavam bonito, mas era só palavras mesmo. Outra coisa que Jesus falava, que eu achei muito sério, foi sepulcro caiado. Vocês sabem o que é sepulcro caiado? O sepulcro caiado, ele é muito bonito por fora. Por fora ele é pintado de branco, mas por dentro tem muita podridão. Sério, né? Muito sério. Os mestres da lei, aqueles que sabiam muito, mas as escamas estavam ali nos olhos deles, que eles não enxergavam quem era Jesus. E um fariseu muito fervoroso.
teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E foi tão sério esse encontro que ele teve com Jesus, que ele ficou cego. E durante 3 dias ele orou e jejuou. E o Senhor mandou um servo ir lá na casa dele, na casa onde ele estava. E a palavra do Senhor fala assim, que quando Ananias orou por Paulo, eram como escamas caindo dos olhos dele. Ele encontrou com Jesus. Irmãos, não é uma crítica aqui para quem quer estudar, para quem estuda, para quem quer ter uma formação técnica, quer ter uma formação acadêmica, teológica, não é. A gente precisa estudar. E eu incentivo estudar, eu estudo também. Mas, independente das nossas qualificações, o que tem que ter em mente é o seguinte: quem Cristo é, quem eu sou em Cristo e o que Ele pode fazer. O nosso conhecimento não pode nos cegar, irmãos, amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos enxergar Cristo em todas as coisas em nossas vidas. E Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele foi moldado, ele foi lapidado. Ele foi transformado de tal forma que lá em Filipenses, ele está, vamos dizer assim, no corredor da morte. E sabe o que Paulo falava em Filipenses? Alegrai-vos no Senhor, aleluia. Paulo falava assim, olha, sabe esses títulos que eu tenho, sabe esses conhecimentos que eu tenho, sabe tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, isso é nada comparado à beleza de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor, se ainda tiver algum resquício, alguma dúvida, alguma escama nos nossos olhos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que elas se caiam, em nome de Jesus. O terceiro e último ponto que eu vejo aqui nessa mensagem é o milagre. Deus fez o céu, Deus fez a terra, tudo que a gente consegue enxergar e tudo que a gente não consegue enxergar, foi o Senhor que fez através da palavra dele, ok? Em João 1, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, se Deus criou todas as coisas, se Ele formou todas as coisas, se Ele é o Criador, Ele também criou a gente, amém? Fomos criados pelo Senhor. Então, Ele conhece exatamente o que está dentro dos nossos corações. Ele conhece o nosso interior. Irmãos, muitas pessoas estão enfermas no nosso tempo porque elas estão presas ao passado. Elas estão presas em mágoas, elas estão presas em rancores, elas não perdoam a ofensa ou o que fizeram com elas. E muita gente está vivendo essa situação. Queridos, quando a gente guarda, eu falo por experiência própria, eu já vivi isso. Quando a gente guarda tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta amargura, tanto ódio dentro da gente, sabe o que acontece? O nosso corpo vai falar. E muitas vezes nós ficamos doentes no nosso corpo, porque aqui dentro está doente. E eu falo por causa própria. E Jesus olhando para aquele homem, para aquele paralítico, disse assim: filho, os seus pecados estão perdoados.
Eu não sei o que você tem passado, eu não conheço o seu interior. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você está vivendo. Mas uma coisa sei, Jesus está aqui. Ele quer trazer alívio para a tua alma. Ele quer fazer um milagre na tua vida, de dentro para fora. Um milagre completo. Porque o Senhor veio para nos libertar das algemas e das cadeias do diabo. Não permita mais. Decida hoje deixar aqui na frente. Não volta para sua casa da mesma forma. Eu não sei do caminho da tua casa até aqui. Se você teve fé, se você não teve fé, se você vacilou. Mas meu irmão, minha irmã, nessa noite, deixa aqui. Deixa, não leva embora mais isso, amém? E depois de perdoar os pecados daquele homem, Jesus falou assim, ó, levanta, pega a sua cama, a sua maca e vai para sua casa. Se Jesus tivesse curado aquela paralisia, o homem ia voltar para a casa dele andando, amém? Mas por dentro aquele homem seria o mesmo. Por dentro aquele homem ainda seria aquele que se sentia culpado, que se sentia pecador, que se sentia distante de Deus. Mas Jesus quer e quis curar aquele homem de dentro para fora. O versículo 12 diz assim: ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O Senhor quer fazer isso conosco também. Para a gente ver, para que sirva de testemunho. As pessoas olham e vejam, nunca vi nada igual. Você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, opera um milagre em mim. Opera um milagre na minha vida. De tal forma que todos fiquem atônitos. Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é tão tremendo. Jesus é tão tremendo. Você pode dar uma palavra de adoração ao nosso Rei? Jesus, o Senhor é tão tremendo, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, Jesus. O Senhor é tão poderoso. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu favor. Eu estou encerrando, mas eu quero deixar um testemunho aqui com vocês. Já estou indo para o final. Alguns anos atrás, não muitos, acredito que uns 5 anos mais ou menos, eu estava passando na portaria do meu prédio. E eu vi lá conversando a porteira do meu prédio e a faxineira do meu prédio. E a dona Maria, que era faxineira, ela chorava demais, irmãos. Era um choro que vinha assim, ó. Parecia que ela estava vomitando alguma coisa. E eu fiquei tão assustada que eu pensei que alguém tinha morrido. E eu tentando perguntar para ela, o que está acontecendo, dona Maria? O que está acontecendo? E ela não me respondia. Eu insisti com ela. E ela falou assim para mim, eu gostaria de me batizar nas águas, mas eu não posso. Eu falei, mas por que a senhora não pode se batizar nas águas? A senhora crê que Jesus é o Salvador? Creio. Então o que te impede de se batizar? Ela falou, eu tive um desentendimento com a minha cunhada. E ela não me perdoa e eu não posso me batizar por causa disso. Pensa numa mulher humilde, irmãos, pequenininha, desse tamanho assim, ó, magrinha. E eu falei para ela assim, mas a senhora já se arrependeu do que a senhora fez? Eu não sabia o que era, ela só me contou isso, que ela se desentendeu. Ela falou, eu já pedi, eu já me arrependi, só que ela não me perdoa. Irmãos, a cunhada dela ficava torturando ela. Eu não vou te perdoar. Ficava usando aquilo como uma vingança. E ali eu ministrei uma palavra para a dona Maria. Eu orei com ela, trouxe ela para a nossa igreja. O pastor Ademir batizou ela nas águas, irmãos, para a glória de Deus.
para a glória de Deus, eu glorifico a Deus. Porque eu passei naquele dia, naquele lugar, e eu pude levar a minha amiga aos pés de Jesus. E aí eu passava lá na portaria, ela limpando, e eu ia aí, Dona Maria, e aí, minha irmã, na paz, tá tudo bom, graças a Deus, é nordestina, eu amo esse sotaque nordestino, e eu já vou conversando. E o ano passado, o Senhor levou ela. Ela faleceu. E eu dou glória a Deus, irmãos, porque aqui nessa igreja, nós cultuamos juntas. Ceiamos juntas. Falávamos de Jesus aqui, em todos os lugares que a gente se encontrava. E o Senhor resolveu recolher a Dona Maria. Irmãos, eu nunca vi alguém chegar com fé diante do Senhor e Ele não fazer alguma coisa. Eu nunca vi. Eu nunca vi, irmãos, a gente passar por situações difíceis e Jesus não está conosco. Então, nessa noite, eu gostaria que você renovasse a sua fé. Jesus está em casa. Amém, meus queridos? E eu creio que Ele fará maravilhas em nós e por nós, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.